Hoje eu quero falar, irmãos, dessa quinta talha, e eu quero falar sobre compromisso. Compromisso. Compromisso é algo a que você se pactua, você se dispõe, né? Eu tenho um compromisso com a minha esposa que é firmado numa aliança, simbolizada nessa joia aqui. Uma aliança escrita, uma aliança numa certidão de casamento. E essa certidão de casamento, ela me traz e me dá muitas responsabilidades a qual eu escolhi me submeter. Da mesma forma é ela comigo. Se um dia nós quebrarmos essa aliança, nós estaremos quebrando o nosso pacto, estaremos cortando o relacionamento, a aliança, o pacto, estará quebrado, será quebrado. Eu quero falar com os irmãos hoje a respeito do nosso compromisso para com Deus. E eu quero usar 3 atitudes que correspondem a compromissos com Deus. Eu quero ler um texto muito conhecido, de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Preste atenção no que eu vou ler. Preste atenção no que eu vou ler. Está escrito assim: busquem em último lugar o reino de Deus e a sua injustiça, e todas as outras coisas vão ser lhes dadas. Amém? Amém? Não e não mesmo. Não e não mesmo, porque não é isso que está escrito. Mas, mesmo não sendo isso que está escrito, muitas vezes é assim que a gente age. É assim que o homem faz. Nosso Senhor Jesus Cristo faz uma recomendação, e essa recomendação que Ele faz, logicamente, Ele está fazendo aos seus ouvintes, aqueles que estavam à sua volta, né? Aqueles que estavam perto dele. E Mateus, ele escreveu para que nós hoje pudéssemos desfrutar, entender, compreender essa palavra que o Senhor Jesus Cristo transmitiu naquela época, naquele tempo, e que é a mesma ontem, hoje e para sempre. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. E o que na verdade está escrito é isso: busquem responsabilidade, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que o Senhor Jesus Cristo disse essa palavra? Porque momentos anteriores Ele está observando as pessoas, e Ele está vendo a preocupação das pessoas com respeito às coisas desta vida. Preocupações exageradas, preocupações que vão além daquilo que é normal, daquilo que é natural. E o que muitas vezes nós também fazemos, nós tentamos buscar todas as coisas e o suprir de todas as nossas necessidades, de todas as preocupações que nós temos. Só depois a gente vai se preocupar com aquilo que é mais importante, é imprescindível na nossa vida, que é o reino de Deus. Mas, como o homem sempre inverte as coisas, né? E é o que nós estamos assistindo muito no nosso país, uma inversão de valores, uma inversão das coisas, né? Então, o Senhor está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, o apóstolo São Paulo,
ele diz o seguinte, ele fala assim: ora, Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele as demais coisas das quais precisamos? Você sabe que muitas vezes nós nos achamos inteligentes demais e nós lemos determinadas coisas e as interpretamos ao nosso modo sem ter um conhecimento do contexto geral. Eu cansei de ver na faculdade professores de direito. Eles eram professores na área deles, mas eu cansei de ver professores dizendo: onde já se viu Abraão dar o filho, aquilo lá é lorota, é tal. Eles não sabiam e não sabem que na verdade Abraão simboliza Deus Pai. Não sabem que Isaac simboliza Jesus Cristo, que Deus não aceitou como sacrifício, mas que Deus fez o sacrifício em favor do homem, entregando o único filho, dando o único filho, entregando o único filho. Então Paulo fala: ora, espera aí, por que você está preocupado com tantas outras coisas? Pensa numa coisa, Deus, ele nem o próprio filho poupou, mas por amor a nós, ele o entregou. Como que ele não vai dar em Cristo Jesus as demais coisas das quais nós necessitamos? E aí eu vou lá em Pedro, e eu vejo Pedro falando o seguinte: não andeis preocupado por coisa alguma. Nossa, se nós obedecêssemos isso, nós não teríamos depressão alguma. Se nós obedecêssemos isso, amado irmão, nós não carregaríamos fardos na nossa mente nem no nosso coração, e não queríamos agir como se fôssemos o Atlas, levar o mundo nas nossas costas. Por quê? Não andeis preocupado por coisa alguma, antes faça conhecida diante de Deus as suas necessidades, através de expor a Ele em oração essas necessidades. Por quê? Porque Deus cuida de você, porque Deus cuida de nós, porque Deus cuida de cada detalhe na minha e na sua vida. Cada detalhe. Não pense você que você quer que Deus tome conta das coisas pesadas e das pequeninas você mesmo resolve do jeito que você quer. Não, Senhor, de maneira alguma. Deus, Ele é tremendamente habilitado para tomar conta de todas as coisas, pequenas, grandes, enormes, que estejam sobre a sua vida ou que venham sobre a sua vida. Mas eu vejo, amado irmão, eu vejo que o Senhor, Ele quer que tenhamos com Ele uma aliança. Ele quer que tenhamos com Ele, Cezinha, compromisso. Tenhamos com Ele um compromisso. E compromisso com Deus é algo que nós precisamos demonstrar e viver ao longo da nossa caminhada cristã. Você se lembra daquilo que está escrito? Olha, preste atenção onde você coloca os seus pés, porque você não percebe, mas ao teu derredor está uma grande nuvem de testemunhas. Estão te vendo, estão te observando. E tem muitas pessoas que estão nos observando com olho de bondade, com olho de amor, com olho de graça, com olho de misericórdia. Mas tem muitas pessoas que estão nos observando com olhar maligno, com olhar de destruição, com olhar de raiva, de ira, de inveja, desejando constantemente que algum mal nos suceda, aconteça. Então, é no viver, na caminhada cristã, e é algo indispensável,
Um Deus magnífico como o nosso exige isso. Dedicação a Ele e a sua palavra é a demonstração de que reconhecemos sua majestade e nos submetemos a ela. Reconhecer a majestade de Deus, saber quem Ele é, tê-lo como Senhor, aí eu me pego observando aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para algumas pessoas que faziam-se de seus seguidores. Aí ele chega para elas e ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não me obedecem? Vocês não fazem o que eu mando. Primeira coisa, para você fazer o que uma pessoa te diz, você tem que saber, você tem que ter o conhecimento do que ela está dizendo. Tem que ter conhecimento, tem que saber o que ela quer, tem que saber o que ela te pede. E em outro versículo, eu encontro Paulo falando: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Logicamente, meus irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, qualquer pessoa fala, qualquer pessoa diz. Como é que eu vou entender esse versículo no contexto da palavra de Deus? Como que eu vou entender? Não é difícil entender, porque a única pessoa que prescruta todas as coisas é o Espírito Santo. E você pode chamar o Senhor de Senhor e Ele, na verdade, não ser o seu Senhor, mas você fala apenas da boca para fora, da mesma maneira que Jesus disse para aquele povo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? E vocês não me obedecem. Quer dizer que eu não sou Senhor da vida de vocês? Então ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor em verdade, se não for numa confirmação dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe se Jesus Cristo é o Senhor da vida de cada um de nós, da tua vida também, meu irmão, de cada um de nós. Ele sabe, ou nós agimos assim meio a meio. O Senhor toma conta de algumas coisas que eu não dou muita importância na minha vida, e de outras coisas que me importam muito, eu tomo conta, pronto, acabou. Então, o Senhor toma conta de metade, e a outra metade eu tomo conta. Mas, irmãos, então, o primeiro compromisso é o compromisso com Deus e com a sua palavra. A sua palavra. Ao longo da história cristã, não é incomum nós encontrarmos pessoas querendo fazer uma série de coisas em nome de Jesus. E aí nos vem à mente aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Uma pessoa que achou bonito demais o que Paulo fazia, pregava a palavra de Deus no nome de Jesus e expulsava demônios em nome de Jesus. E essa pessoa, essas pessoas, porque eram alguns irmãos lá, irmãos de sangue, foram expulsar o demônio de umas pessoas que estavam perturbadas, e os demônios pegaram e bateram neles e disseram para eles assim: eu sei quem é Paulo, e sei também quem é Jesus a quem Paulo prega, mas vocês quem são? Quem são vocês? É assim, nosso Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar aquele grande dia, e muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós fizemos aquilo outro, e eles vão ter uma enorme decepção. E eu não estou aqui elevando a minha voz com o intuito de julgar quem quer que seja, porque a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E ele diz que algo me chamou a atenção e eu perdi o foco E ele diz então, meus irmãos,
que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós, né? Então, aquele que vai usar o nome de Jesus, como o próprio Paulo fala, muitos usam o nome de Jesus com muitas finalidades, mas o Espírito Santo, que prescruta todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é o único que pode julgar em verdade, porque ele sabe qual e pesa qual é a intenção do coração, o porquê e como a pessoa está fazendo. Está fazendo com fidelidade para Deus? Está fazendo as coisas de conformidade com a palavra de Deus? Ou tem outras intenções ali? Nós, amados, devemos ter então um compromisso com Deus e com a sua palavra. E você veja bem, o salmista, ele disse no Salmo 119, versículo 97, como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Medito nela o dia inteiro. Olha, se a Bíblia fala que o homem põe para fora aquilo que está dentro do seu coração, ele fala daquilo que seu coração está cheio, quer dizer, para você meditar na palavra de Deus, essa palavra tem que estar no teu coração. Porque está ligado, a mente e o coração estão ligados. A mente, a alma está ligada. E lembrando aquela palavra que o Senhor Deus falou com Josué, é uma palavra que serve para todos nós. É uma palavra, não adianta a gente achar, essa palavra foi direcionada, está certo, essa palavra foi direcionada, foi falada para Josué, mas não quer dizer que se eu fizer a mesma coisa que Josué fez, porque ele recebeu uma orientação de Deus para fazer aquilo, não quer dizer que não vai suceder isso na minha vida. O Senhor diz para Josué, Josué, olha, medita na palavra, dia e noite, naquilo que eu falei, naquilo que eu orientei. Porque se você meditar, se você tiver um compromisso com a palavra, porque você meditar, o que é que você o que que você vai fazer? Cada decisão que você vai tomar, então você vai analisá-la conforme a palavra de Deus. Essa decisão é correta? Essa atitude que eu vou tomar está certa? É condizente com a palavra de Deus? Tem o apoio da palavra de Deus para fazer isso ou não? Ou não? E nós estamos notando que hoje em dia, amados, muitas pessoas, eles não querem de forma alguma compromisso sério com Deus. Porque você ter um compromisso com Deus, você está se colocando debaixo de uma responsabilidade de coisas que estão declaradas na palavra do Senhor e que eu vou agir conforme esse compromisso. Eu não posso ser casado e querer viver uma vida de solteiro. Se eu sou casado, eu tenho que viver uma vida com a minha esposa. Eu tenho que ter uma atitude de homem casado. Eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com ela. Não posso me casar e continuar querendo viver da forma que eu vivia quando solteiro. Não posso. Eu assumi esse compromisso. Então, quando nós assumimos um compromisso com Deus, e é por isso que muitas pessoas, amados, eles preferem ser assistentes da palavra de Deus. Vir na igreja, ouvir o que se prega e tchau, e bênção e tal. Volta lá na outra semana, vem na igreja, ouve tchau e vai embora e tal e tal. E muitas vezes, amado irmão, ele se torna uma pessoa religiosa sem compromisso com Deus, com a palavra e com a igreja. Olha,
Quando o salmista disse isso, eu medito na tua palavra o dia inteiro, aí nós somos levados a pensar, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, a Bíblia nos fala que logo depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto. E ele ficou durante 40 dias no deserto, e a Bíblia fala que ele foi tentado durante esses 40 dias no deserto. Foi tentado. Logicamente, conforme os dias iam se passando, a tentação mais forte ia se tornando. Porque uma coisa é você ficar 3 horas sem comer. Outra coisa é você ficar 3 dias sem comer. Uma coisa é você, amado irmão, você observar um self-service ali, né? E você está ali, você ficar observando aquilo 3 horas. Outra coisa é você ficar observando os pratos de comida durante 3 dias e não poder se alimentar. O Senhor Jesus Cristo ficou 40 dias e no final de 40 dias sem comer, irmão, né? Era o momento exato para o inimigo chegar e tentá-lo e expor diante dele algumas sugestões, da mesma forma que ele fez lá no Jardim do Éden com Adão. Mas o Senhor Jesus Cristo, dos 12 anos aos 30 anos de idade, podemos dizer que não sabemos nada da vida dele, mas eu quero lhe informar uma coisa, amado. Foi o tempo que ele se inteirou completamente da palavra de Deus, do conhecimento profundo que ele tinha de ser um mestre, de ser um rabino, de ser um doutrinador, um ensinador, alguém que transmitia a palavra de Deus, muito embora pessoas não concordassem, muitos não concordavam, mas não tinham argumento contra aquilo que ele falava, não tinham argumento para debater aquilo que ele dizia, não tinham. Ele está lá no deserto tentado, e as 3 vezes que as tentações foram mais fortes, o Senhor Jesus Cristo apenas, ele disse para o seu tentador, está escrito. E ele completou a frase, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente a seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, apenas uma pessoa que medita na palavra de Deus tem essa palavra para rebater toda e qualquer insinuação do inimigo. Eu falei umas coisas aqui à tarde que eu não vou repetir, porque não vejo assim a necessidade de tal. Mas então nós vemos aí, o segundo compromisso é com a obra de Deus. Compromisso com a obra de Deus. Uma coisa muito comum em nossos dias é o cristão sem compromisso nas igrejas. O Senhor disse ao profeta Jeremias no capítulo 48, versículo 10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vou até ler aqui, irmãos, Jeremias 48, 10. Talvez a sua versão tenha alguma coisa diferente, mas está escrito a minha assim, ó. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Isso é,
a pessoa não ter zelo com as coisas do Senhor, nem com aquilo que Ele faz para o Senhor. É um perigo muito grande, meus irmãos, a gente se acostumar com as coisas, porque quando você se acostuma com as coisas, você perde a reverência, você faz automaticamente e não faz mais com reverência, com temor, com zelo, faz com negligência, faz relaxadamente. Um exemplo, eu vou pregar a palavra, vou pregar qualquer coisa lá, vou lá no púlpito lá. Ô irmão, Deus me deu 66 livros para mim estudar. Deus me dá tempo para que eu possa meditar na palavra dEle, para que eu possa preparar uma comida para chegar aqui e pôr para vocês se alimentarem, expor para vocês um alimento para vocês comerem. Mas se o tempo que Deus me dá, se eu ocupá-lo erradamente, o tempo que Deus me dá, eu vou pregar, eu chego atrasado, não estou nem aí, eu vou tratando as coisas do Senhor relaxadamente, vou cumprir como se fosse uma obrigação, e não fazer aquilo por amor, não fazer aquilo com zelo, não fazer aquilo com cuidado, não fazer aquilo sabendo que eu estou fazendo algo que é para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Um exemplo, os irmãos vão tocar aqui, eles não oram, eles não jejuam, eles não lêem a palavra de Deus, eles não ensaiam, eles não fazem nada que é necessário fazer para que aquilo que eles venham oferecer seja realmente agradável a Deus, e Deus receba, e Deus, como resposta, derrame a graça dele, alegrando o coração dos irmãos que estão cultuando-o. Olha lá em Apocalipse está falando, volte ao primeiro amor, tá bom? Volte ao primeiro amor, tá bom? Volte ao primeiro amor, tá bom? Volte, porque infelizmente quando a gente se acostuma com as coisas, a gente passa a fazer as coisas automaticamente e a gente tira o sentimento do coração, aquele que nós estamos nos dirigindo, aquele que nós estamos falando, a pessoa importante que ele é, a pessoa grandiosa que ele é, a pessoa preciosa que Ele é, a pessoa magnífica que Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor, Ele não é qualquer um não. E Ele não se agrada, Por isso que Ele fala, maldito aquele que fizer a obra, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Olha que responsabilidade nós temos. E nós temos que ter essa responsabilidade mesmo. Nós temos que ter esse zelo mesmo. Nós não podemos tratar as coisas do Senhor relaxadamente. Não são nossas, são do Senhor. E nós fomos escolhidos, ó privilégio, escolhidos para fazer o melhor para o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmão. Então, vejam bem. Não existe compromisso com Deus sem compromisso com a sua obra. Somos chamados a dar o melhor de nós ao Senhor. Uma das coisas que mais muitas vezes a gente ouve, é assim, eu sou jovem, eu vou escolher o meu caminho, eu vou fazer os meus caminhos, não vou me preocupar com nada de obra do Senhor, coisa nenhuma. A gente não faz igual Timóteo fez, a gente não faz igual Tito fez, a gente não faz igual muitos jovens fizeram ao lado de Jesus. Não. Isso é para quem tem mais idade, quando ficar velho. Presta atenção numa coisa. A energia é Deus que nos dá, a força é Deus que nos dá. Aliás, tudo que nós temos é Deus que nos dá. E Deus, Ele observa o que é que nós fazemos, da maneira que nós tratamos aquilo que Ele nos dá. Se damos importância nas coisas mínimas, se não damos importância, se tratamos com delicadeza, com amor, com graça, com virtude, com verdade, ou se a gente trata indiferentemente. Olha só, eu estou do seu lado.
estamos juntos, estamos juntos. Eu tenho uma xícara com café, café quentinho, gostosinho, fortinho, aquele fumacinho, aquele cheirinho gostoso. Eu pego e vou tomando café, vou tomando devagarzinho, e logicamente ele vai esfriando, e eu vou consumindo. Chega assim, quase no final, fica um pouquinho assim no fundo da xícara. Aí eu falo para você, ó, toma isso aqui, ó. O que você faria? O que você faria? Ô, esse cara está maluco? Tá, ó. Mas é assim que a gente faz com o Senhor. A gente faz tudo com a nossa vida, com a nossa energia, tudo. E nós deixamos o restinho para o Senhor. O caquinho para o Senhor. Em algum momento do seu ministério, um ouvinte disse ao Senhor Jesus que o seguiria, mas ele colocou uma coisa, um particular dele. Senhor, eu vou te seguir sim, tá bom? Mas primeiro eu quero que o Senhor me permita uma coisa. Olha como o Senhor dá importância para a obra dele e para o chamado que ele faz a cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado para alguma coisa. Não adianta. Eu estou aqui pregando porque Deus, com a sua misericórdia infinita, aprove a ele me chamar. Eu sei que eu não tinha e não tenho capacidade. Por isso eu não tenho no que me firmar. Em mim mesmo não. Eu busco me firmar na misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Aquele rapaz diz para o Senhor, me permita, primeiramente eu vou até a minha casa despedir dos meus pais. O Senhor diz para ele, não, Senhor. Olha a importância que o Senhor dá para a obra. E como o Senhor não aceita qualquer tipo de desculpa. O Senhor diz para ele, olha aqui rapaz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado não tem como arar olhando para trás. Ele vai perder o foco, ele vai perder o rumo, ele vai perder a direção. Então a obra ela é tão seríssima, que uma vez sendo chamado pelo Senhor, não podemos colocar nenhum tipo de desculpa, nós não podemos colocar absolutamente nada em preeminência à frente desse chamado. Aqui que tem eu chegar atrasado na igreja, não tem nada chegar atrasado na igreja. Chega atrasado daí. Chega atrasado na igreja. Você começa o culto, olha que coisa maravilhosa. Todos os irmãos sentados. Logicamente que tem aqueles que chegam atrasados porque estão trabalhando. Logicamente, isso aí é compreensível. Mas tem aquela pessoa que acostuma na vida a chegar atrasado. Acostuma a chegar atrasado. Nós estamos no culto, estamos pregando, está tocando. Todo mundo está aí, quando começa a pregação, se a pessoa estava trabalhando, é plausível. Mas tem pessoas que têm na vida o espírito de atraso. Principalmente nas coisas do Senhor, não em outras coisas. Mas nas coisas do Senhor, elas são especialistas em chegar atrasado. Chega atrasado, entra no culto, as pessoas olham, ficam olhando. Tira a atenção do pregador, tira a atenção das pessoas, tira a atenção de todo mundo. Tira atenção. A gente não pode aceitar isso, irmão, porque isso é negligência da nossa parte. Negligência da nossa parte. Tem o pastor presidente da nossa igreja, o pastor Mário de Oliveira, um homem muito abençoado, um homem que ama a disciplina, faz
mais uns 40 anos que eu conheço. E ele sempre fala, olha a disciplina, olha a disciplina. A disciplina é tudo na vida de uma pessoa. Sem disciplina, a pessoa não alcança absolutamente nada na vida. E ele não quer disciplinas apenas no começar o culto. Ele quer a disciplina no começo do culto, durante o culto e no término do culto, porque ele não permite que ninguém saia da igreja sem que primeiro ele dê a bênção apostólica. Ele dê a bênção apostólica. Compreensivo. Pessoas que têm que sair do culto para ir para trabalhar, compreensivo. Mas tem aquele apressadinho, sabe? Aquele que acha que vai perder muito tempo na vida se ficar mais 2 ou 3 minutos esperando a bênção apostólica. É o puxa-fila. O compromisso com Deus e com sua obra só podem ser comprovados por meio de uma vida dedicada, focada. Terceiro, compromisso com a igreja de Deus. Compromisso com a igreja. O salmista no Salmo 84, versículo 10, diz assim: porque vale mais um dia em seus atos do que 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 84, 10. Hoje em dia é impressionante o número de cristãos que acham que para ter uma vida espiritual saudável não é mais necessário ir à igreja ou ser da igreja, porque são igreja. Pensam que a intimidade com Deus está desligada da vivência do templo. Os profetas modernos, porque isso não existe dentro da palavra de Deus. Os profetas modernos é que dizem, porque Pedro não pregou isso, Paulo não pregou isso, João não pregou isso, ninguém, muito menos Jesus, pregou isso. Nunca. Mas os profetas modernos, porque eles fazem vocês se distanciarem do altar, e nos distanciarem do altar não vão ouvir a palavra diretamente ao coração de vocês. A tendência de vocês, a tendência daquele que se desvia do altar, é se tornar uma pessoa negligente com Deus, com a obra e com a igreja. A pessoa que se afasta da intimidade na igreja, na casa do Pai, ela não tem uma vida melhor espiritual, ela piora espiritualmente. Dizia eu, se não me falha a memória, domingo passado, e disse também hoje à tarde, e vou repetir para vocês. Talvez hoje isso não seja tão comum, mas na épocas passadas, os pais, eles tinham muitos filhos. Muitos filhos. E esses filhos, eles eram educados para viver perto da casa dos pais. Não viviam distante dos pais. Eles se casavam, mas todos eles moravam a proximidades do pai. Todo final de semana, estou falando aqui da minha família, todo final de semana, meus pais, nós íamos para a casa do meu avô e da minha avó, do nono e da nona. E era uma casa ampla, tinha um espaço amplo. Então vinham todos os filhos, todas as noras, todas as filhas, todos os genros, todos os netos. E ficava assim, irmão. Ficava assim. E como era gostoso estar na casa do pai. Como era bom. Porque a casa do pai é o lugar aonde é o lugar de reunião dos filhos. A casa do pai é o lugar de reunião dos filhos, é onde os filhos se encontram para honrar o pai,
para bendizer o Pai. É onde os filhos se encontram para ter comunhão entre eles também. É a casa do Pai. Agora, irmão, veja bem uma coisa. Se o Senhor Jesus Cristo não quisesse templo levantado, erigido, Ele mandaria, Ele ordenaria a não construção de nenhum templo, e Ele daria o exemplo, não indo no templo de maneira alguma, não frequentando o templo de maneira alguma. Por isso, quer dizer uma coisa para você, meu irmão: se você não tiver vontade de vir na igreja, toma cuidado. Esse sofisma, isso que você está sentindo não é de Deus, não vem de Deus. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele frequentava o templo, Ele ensinava no templo, Ele curava no templo. Depois que Ele ascendeu aos céus, os discípulos não deixaram de frequentar o templo. Aliás, houve curas no templo realizadas pelos apóstolos. O apóstolo São Paulo, todos os sábados, ele ia na sinagoga. Ele nunca disse assim: vamos destruir a sinagoga, porque quem é templo do Espírito Santo somos nós. Sim, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convence a estarmos juntos, a andarmos juntos, porque nós somos um corpo. E não tem num corpo como os membros andarem separados, os membros têm que estar juntos. Eu prefiro ouvir os profetas do passado do que os profetas modernos, entre aspas. Eles podem alegar muitas coisas por não estarem na igreja, alegar erro desse, alegar erro daquele, alegar erro do outro, alegar erro do outro, alegar erro do outro. Aliás, irmão, a igreja, ela é feita de pecadores arrependidos. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a amar as pessoas com as suas falhas, porque a Bíblia fala que nós temos que suportar a fraqueza dos fracos. Nosso compromisso com Deus exige que tenhamos compromisso com a igreja de Deus. Ela é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Ao longo da sua vida e ministério, o Senhor Jesus esteve continuamente no templo. Após sua ascensão, os apóstolos mantiveram a rotina de estar todos os dias no templo e nas casas para ensinar sobre Jesus. Atos 5:42. Amém? Para concluirmos, compromisso com Deus é demonstrado pelo relacionamento saudável com a palavra, com a obra de Deus e com a igreja. Amém? Feche os olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos ajudar, por nos abençoar. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tuas mãos santas e poderosas. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, porque o Senhor é tudo em todos. E sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Agora, Senhor, eu quero orar por cada irmão. No quinto elo aqui, Senhor, da oração com azeite, a unção com azeite.
E essa talha é a talha do compromisso. Que o Senhor possa, Deus, ter a liberdade e que possamos também não sermos negligentes, mas sim, Senhor meu Deus, termos, ó Senhor, Pai querido, zelo para com a tua obra em nome de Jesus. Amém.